ontem à noite fui falar com uma pessoa do Palmeiras, uma direção do Palmeiras, porque tinha uma informação que vocês também têm, que o Paulinho poderia voltar antes do final da Libertadores. Então essa eu não tenho, tá? Eu não tive a resposta. Dá o furo aí, Lobby. Não. Mas desculpa, porque qual é Paulinho? Tem tanto Paulinho. o Palmeiras só tem um. Ele se baratinou, mas ele entrou em outras duas informações que eu não sabia. Então, uma delas foi a questão da proposta pelo Vitor Roque, de 33 milhões de euros. Então, ele falou bem claro o seguinte, olha, Esquece. por esse assunto, com esse valor, o Palmeiras não conversa. Se chegar com 50 milhões, mas não com meta, 50-50, livre para o Palmeiras, o André Cury, que é o representante do jogador, já deixou claro que se for a Premier League A, ele tem interesse sim, ele quer ir. Não se vier lá o Wolverhampton. O cara não quer nem... Agora, seria do United, né? Mas que não chegou nada oficial no Palmeiras. Que só... Que realmente primeiro que ninguém sabe nem o futuro do Rubem Amorim no United. Mas assim, 33 milhões que falaram, ele falou, não chegou nada oficial. 33 o Palmeiras não conversa. 50 milhões de euros não tem o que fazer. Palavra dele para mim. E a segunda questão é que a Leila foi convencida a nem conversar a possibilidade de ele trazer os jogos, trazer a final da Libertadores para Brasília ou para Belém, que há o entendimento que o Flamengo seria muito favorecido, principalmente se o jogo for em Brasília. Então, que se o Palmeiras for negociar por causa de questão política, tudo mais, que seria, o Palmeiras vai tentar, seria Buenos Aires ou Montevidéu. Mas que ela foi convencida a não aceitar. Eu não tinha pensado nisso, honestamente, até falei para antes de começar o programa, mas faz sentido, né? Principalmente Brasília, por mais que você vai equiparar a venda de ingresso, assim, você acaba favorecendo o Flamengo, que é disparada a maior torcida de Brasília da região. Mas voltar a falar de um assunto que eu nunca mas também falo. foi em Montevidéu. Um assunto pela primeira vez que eu vou falar, citar esse nome, Neymar. Com todo respeito a vocês todos da competentíssima crônica esportiva, principalmente de São Paulo, eu não sou o melhor, mas também não sou o pior. Mas quando que vocês vão acordar para dizer que o seu Neymar e o pai dele, primeira vez na história que um sujeito vai jogar, escolhe o jogo? Por que a grande imprensa até agora não falou isso, só nós aqui? Você acha que um jogador pode escolher jogo? Eu só jogo se for contra o Muzambique Esporte Clube, entendeu? Gramado sintético eu não jogo. Contra time grande mesmo eu não jogo contra o Flamengo no Maracanã, ainda não pipocou. Mas agora, puxando a orelha desse jeito, dele, ele vai jogar contra o Flamengo. Mas Mas vai jogar de certo 15 minutos. Mas muitos jogadores escolhem, a própria comissão técnica escolhe. E a grande imprensa não acorda para esta frase. Primeira vez na história do futebol que tem um jogador que escolhe adversário. Eu lembro que... Só quer jogar na Vila e 15 minutos contra time ruim. A Lelê vai me confirmar, mas há uns 2, 3 anos o Renato Augusto escolhia jogo também, né? Não era a condição física dele. Não era que ele escolhia, é que ele não tinha condição realmente de fala jogar. assim, começa com assim, o Renato Augusto, não é que ele escolhia jogo, mas é que ele já estava numa condição física tão debilitada que ele tentava jogar só os jogos decisivos do Corinthians. Mas é normal isso, gente. É normal, exatamente. O Milton coloca no jeito como se fosse só o Neymar. O problema é que o Santos está numa reta final agora escandalosamente é o maior caso do Neymar. Todos os jogos são decisivos, Claro, inclusive isso. esse com o Palmeiras Aí sim, Lelê. Mas assim, não é incomum a comissão ver qual jogo, uma série de fatores. Às vezes, vai voltar num jogo contra o Fortaleza com 40 graus. Não vai. Não é só o gramado sintético. É que a questão do gramado sintético, o Neymar expôs muito. Ele deixou muito clara a posição dele em relação a isso. Eu só acho que você foi muito feliz. Se ele não joga contra o Palmeiras e não joga contra o Flamengo, aí eu quero ver. Mas isso não, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas se acontecer, aí é um escândalo. Eu acho que Neymar, mais escândalo que já é. Eu acho que o Neymar vai pro banco contra o Palmeiras quinta-feira e vai entrar só se for extremamente necessário. Se o jogo já tiver perdido ou já tiver ganho, ele não entra. Depende do que acontecer no jogo, ele entra um pouquinho. E contra o Flamengo ele entra mais tempo, talvez já como titular, enfim. Acho que eu acho que o Vojvoda deu uma cutucadinha nele, né, gente? Mas o mundo tá cutucando. Então, mas o Vojvoda chegar aí publicamente e falar, olha, eu vou conversar com o Neymar, ele expõe o jogador também. Porque, poxa vida, eu preciso de você não vai? Não tem que conversar, tem que chegar e determinar. Ou você é jogador ou não é. Porque Marcelo Teixeira, quanto é que ele tá dando de desconto por não ser jogador?
Esse ainda paga 23 milhões por mês pra ele, pro pai dele? Só 4 e pouco. Só 4 e pouco? Só Agora, 4 bilhões. Viu? E outras coisas, vergonha, né? E os outros jogadores do Santos que ganham a merreca? Coitadinhos, né? Entendeu? Só 300 pau. Não, em relação a ele, eles ganham a merreca e tem que jogar 90 minutos contra qualquer time. Mas aí também não são no nível dele. Vê se vai ter outro jogador que vai pipocar aí pra jogar no Parque Antártico. Salário não entra. É difícil, eu também acho. Enfim, não sei se a gente vai voltar ao assunto, mas essa notícia que o Lebelin traz é importante e tem duas questões nessa história, tá? A primeira lá do Vitor Roque. O planejamento do Palmeiras é vendê-lo, colocá-lo no mercado ainda mais valorizado depois da Copa do Mundo. Seria o ideal. Tá? E provavelmente final do ano que vem. Por quê? Porque o Palmeiras entende que na ordem de, entre aspas, prioridade de vendas, o Flaco Lopes está na frente. Porque seria uma peça de reposição mais fácil do que a do Vitor Roque. Então o Palmeiras entende que depois da Copa do Mundo, assim como foi o planejamento do Richard Rios e tudo mais, do próprio Estevão também, vender um desses jogadores, no meio do ano, depois da Copa. Então, esperar a convocação do Flaco Lopes agora. A Argentina vai jogar em Luanda contra Angola. E como é um amistoso de menor expressão, talvez o Flaco Lopes vá ser convocado, porque é um amistoso, inclusive, que foi pago pelo governo de Angola para ter o Messi lá. A Argentina ganhou uma bala, assim, mas um negócio absurdo para levar a Argentina para jogar no continente africano. Mas, ô Facicani, assim, você tem razão. Entendeu? Então, o que acontece? Que mala. Então, esse planejamento do Palmeiras só seria quebrado se algo fora da curva, que não acredito que aconteça agora, em dezembro para janeiro, venha. Eu não sei se... 50 de euros livre? Livre, cara... É difícil segurar. É difícil, também acho. É não dá pra impossível. segurar. É impossível. Aí não dá pra segurar. Mas eu não acho que ainda um clube tenha essa disposição, ainda mais no meio de temporada. Ainda mais no meio de temporada. Para salvar uma situação. Exato. O United tá mal. Sim, tá mal. Se vier agora, de repente, um cara para Quanto é a grana que tá valendo ele? Por 50 milhões de euros, você tá falando euros isso. é um negócio absurdo. Não, são quase 500 milhões. Não, o que ele falou, não dá pra segurar. Não dá. É o que ele falou ontem. Se chegar a 50, tchau, Enfim. passar bem. Então, o que a gente coloca aqui, em relação a essa história, é de que o Palmeiras, em primeiro lugar, ele tem algumas prioridades de reforços agora para essa próxima janela. Trazer mais um jogador de composição de meio campo, se for um camisa 5 ou um camisa 8. Buscar um cara muito forte de beirada, como tinha a função do Estevão para esse lado direito do campo, porque o Palmeiras tem um lado ainda em aberto, né? Tem jogado o Maurício, tem jogado o Veiga, às vezes o Andréas caiu por ali já algumas vezes. O Palmeiras não encontra aquele meia/ponta pela direita, então essa é uma posição para atacar. E até talvez um outro zagueiro e, quem sabe, um lateral. Mas assim, então são algumas prioridades iniciais antes de buscar centroavante de novo, tal, porque esse papo... Só se for uma emergência, né? O Corinthians, que tem nada a ver com a nossa conversa, o Corinthians está vendo tanto, tá com as carças na mão, entendeu? Ele precisava, para pagar a dívida dele, 5 Vitor Roque. Sim, 5. 10 jogadores como o Vitor Roque. Tem que vender os 10 para pagar o que está devendo. Aí ele resolve o problema. O Corinthians logo abre o bico, hein? 2 Vitor Roque já aliviava bem o negócio. Então assim, são questões para o torcedor agora não sofrer por antecipação. Essa lebre foi levantada pelo empresário. A gente sabe que convocação de seleção, pré-libertadores, essas araras surgem do nada para sair falando a torto e a rodo, entendeu? Então, é absolutamente normal. O que o Palmeiras precisa até agora é a mente blindada para que isso não mexa, nem vai mexer na cabeça do jogador. O jogador também já é blindado, o próprio Abel Ferreira também. Acho que é importante a confirmação da renovação do Abel para parar com esse assunto em coletiva também, para ficar, sai, vai renovar, todo mundo. Aliás, o contrato do Abel, para quem não sabe, isso o Alex já trouxe, ele já estava pronto e engavetado antes do Mundial de Clubes. Exatamente. Antes do Mundial de Clubes. Essa é a informação que a gente tinha dado já. Já estava engavetado antes do Mundial. Por que o Abel não assinou antes do Mundial ou depois do Mundial? Se houvesse um desastre esse ano, não ia ter como romper o contrato e assinar. Exatamente. E, ao mesmo tempo, porque o Palmeiras, infelizmente, não conseguiu esse sonho, esse objetivo, que era de ter buscado esse título, que, de certa forma, ficou palpável para o Palmeiras ir a uma decisão, tá? Não estou dizendo ganhar, mas ir a uma decisão. Ficou palpável, o Palmeiras, infelizmente, naquele jogo do Chelsea. Eu concordo com a sua explanação. Então é isso.